Minhas irmãs da SAF, da toda a Federação do Alto Paranaíba, graça e paz seja com todas as minhas irmãs. É um prazer poder trazer até as amadas a meditação da palavra do nosso Deus. Eu quero pensar com vocês no Salmo 116. Vamos lê-lo? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza e tribulação. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Nós estamos nos acostumando a ver tantas tragédias pelo mundo. Há pouco tempo, o Brasil inteiro foi sacudido e contristado pela tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Os irmãos lembram disso o ano passado. 254 mortes, 16 desaparecidos naquele tempo. Nós estamos passando agora pela pandemia e no Brasil já ceifou mais de 150 mil brasileiros. Nós passamos por desafios diversos em nossa vida. Quem sabe você está passando algum desafio, está tendo lutas na sua casa nesse exato momento. Eu mesmo estou com meu pai num estado terminal no hospital. Todos nós passamos por grandes dificuldades e há tempos mais difíceis que outros tempos em nossas vidas. O texto que nós lemos nos fala sobre a graça de Deus em tempos difíceis na vida de seus servos. Nós podemos observar que o Salmo 116, apesar de não sabermos o seu autor, ele é um servo de Deus. Alguns dizem que foi o rei Ezequias quem o escreveu, mas nós não temos exatidão sobre isso. O autor expressa a sua profunda gratidão a Deus pela intervenção divina com o seu socorro a este servo do Altíssimo, que experimentou momentos difíceis na sua vida, que ele caracterizou no Salmo como agrúrias do inferno. Eu não sei pessoalmente o que seja agrúrias do inferno, mas ele faz algumas rápidas descrições disso. Mas o Salmo não é um salmo de lamento, não é um cântico de lamento, não é um poema de lamento, mas é um cântico de louvor a Deus. Ele é fruto de uma alegria imensa pela intervenção e providência divina na vida dos seus. A obra final desse salmo não é de um poeta sofredor e derrotado, nem de uma alma aflita em lamentos, mas é o toque final da sua arte poética e de louvor, de um grande louvor ao Deus provedor. Muitas ações de graças ele dá pelos benefícios e aprendizado com Deus. O salmista é verdadeiramente um servo de Deus, um crente no Senhor. A questão que o incomoda é como é possível que um servo de Deus
possa chegar a um estado lastimável como este? O que pode levar um servo de Deus a um estado de penúria, de tristeza, de sofrimento tão crucial como o do salmista passou? Seria algum pecado pessoal? Escolhas erradas que ele fez na sua vida? Uma ação pertinaz de Satanás contra o seu servo, contra o servo do Senhor? Ou fatos naturais desse sistema cósmico caído em pecado que sobreveio não só àquele crente, mas a tantos outros do seu tempo? Nos faz meditar esse salmo, como servos do Senhor que também nós somos, que o aspecto que nós podemos entender do salmo é que os servos de Deus, por mais fiéis que sejam, por mais santos que sejam, não estão isentos de experiências hostis na sua vida. Experiências que lhes sobrevieram e tornou sua vida um tanto difícil. Ele faz uma descrição disso, dizendo: laços de morte me cercaram, está no versículo 3. E no versículo 8 diz que sua alma era levada pela morte. Ainda no versículo 3 diz que angústias do inferno se apoderaram dele. E no versículo 10 ele diz que esteve sobremodo aflito. Ainda no versículo 3 diz que está totalmente atribulado, todo atribulado. E o versículo 8 diz que por isso lágrimas jorram constantemente dos seus olhos. A quinta coisa que nós encontramos nesse versículo é que ele acha-se prostrado. Versículo 6. Acha-se prostrado. Seus pés estão ante uma queda inevitável. Está no versículo 8. Experiências mais adversas e hostis também sobrevêm àqueles que são servos do Senhor. Mas que atitudes tomam os servos do Senhor? Que atitudes devem tomar aqueles que confiam em Deus nesses tempos difíceis em que passam? Aí nós encontramos resoluções de um coração crente em tempos difíceis. Como um coração crente reage em tempos difíceis? O que fazer quando esta angústia enfia em nós os seus tentáculos? O salmista diz que invocou o nome do Senhor. Então invoquei o nome do Senhor. E ao fazê-lo, ele descobriu coisas gloriosas de Deus. Primeira coisa que ele encontra é o caráter que tem o seu Deus. Deus é compassivo e misericordioso. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. E ele encontra outro aspecto do caráter de Deus, dizendo que Deus vela, cuida pelos simples. Versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Ele está atento à aflição e o padecer que sobrevém àqueles que são seus. Poder interventor de Deus é o outro aspecto que ele descobre do salmista. O poder da intervenção de Deus. Ele trouxe tríplice livramento ao salmista. Ele diz: livrou a sua alma da morte. Então ele teve um livramento espiritual, ele o salvou. Livrou os seus olhos das lágrimas, livrou das lágrimas os seus olhos. Então, um livramento moral, psicológico, emocional, Deus está promovendo na vida dele. Livrou da queda os seus pés. É um livramento moral, quem sabe ético. É Deus quem firma os nossos pés na retidão, nos faz andar altaneiramente. Deus lhe possibilitou voltar sua alma ao sossego de Deus, à paz de Deus, ao consolo de Deus. Volta, minha alma, ao teu sossego, diz no versículo 7. Deus cuida dos seus em tempos difíceis. Deus não nos livra muitas vezes dos tempos difíceis, mas Deus nos pastoreia em tempos difíceis. Terceira coisa desse salmo é o compromisso que tem o coração crente. Compromisso de um coração crente e grato no Senhor.
E é exatamente isso, ações de graças que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Depois de grande livramento, de passar por sofrimento e ter grande livramento, o salmista assume 3 compromissos com Deus como resposta de sua gratidão. E diz que ia amar a Deus de todo o seu coração. E ele declara seu amor a Deus de todo o seu coração, apesar de todas as crises que ele passou. E ele diz que vai declarar esse amor ao povo de Deus, proclamar ao povo de Deus. Segundo aspecto do coração grato, compromisso do salmista e de invocá-lo ao longo da sua vida, por toda a sua vida. Ele continuará prestando cultos a Deus pelos anos que lhe restam de sua vida. E diz mais que ele andará na presença de Deus. Versículo 9 e versículo 18 nos apresentam este compromisso, testemunhando diante do povo de Deus as maravilhas de Deus, o que Deus fez por ele. Aplicações e conclusões para mim e para você, meus amados. Esta experiência se deu com um servo de Deus no passado que escreveu o Salmo 116. Esta experiência se passa e se pode passar com você e comigo, com todos nós que ainda trilhamos por esta terra, assolada ainda pelo pecado. Nesse tempo em que ainda estamos sujeitos a tribulações impostas pela vida por causa do contexto pecaminoso em que nós vivemos. A questão é como eu e você reagimos diante de tais experiências em nossas vidas. Temos feito das experiências uma oportunidade de glorificar a Deus e motivar outras pessoas a dar graças a Deus e conhecer o nosso Deus. Quantas ações de graças suas os céus recebem como aroma suave a Deus? Você tem aproveitado as oportunidades para declarar diante das pessoas de sua família a provisão de Deus, a providência de Deus, a misericórdia de Deus que o livrou da sua angústia, que fez voltar sua alma ao sossego? O Senhor tem sido generoso para com os seus. E outros precisam saber desta boa nova. A graça e a misericórdia de Deus ainda são manifestas entre nós. Por isso não percamos a oportunidade de glorificá-lo em tempos difíceis. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que você fará em tempos difíceis? Invoca o Senhor, confia nele, espera nele e o mais ele fará. Veremos a graça de Deus abundante sobre nós. Deus abençoe a você e a sua casa. E que tempos difíceis sejam tempos de aprendizado e grandes oportunidades para darmos graças ao nosso Deus. Deus abençoe a todos.